Boa noite para todos e todas. É um prazer estar aqui. Quero agradecer às meninas e aos meninos que produziram esse encontro. E, na verdade, eu tenho ido pouco nos últimos tempos a seminários, porque a gente tem discutido sempre, nos últimos 20 anos, a mesma coisa. A gente discute, perde, discute, perde, discute, perde. Mas esse seminário, já desde que me foi chamado, ele já me parecia uma proposta nova de viagem, aquilo que um dia a gente sonhou e que nos dias posteriores a gente foi se rendendo, né, ao possível e foi abdicando do nosso sonho, do nosso horizonte, da nossa utopia. E de reedição em reedição, hoje a gente está no canto da parede sem saber mais para onde correr. Eu vou falar um pouco da ocupação da Manuel Congo no Rio de Janeiro, mas antes, eu moro lá, né? Antes eu queria contextualizar um pouco, porque a Manuel Congo, embora esteja sendo vista nesses tempos tão áridos como uma coisa que deu certo, uma proposta que deu certo, um raro final feliz, como o jornal Globo colocou, depois de mostrar todas as catástrofes, né? Ele, assim que implodiram o prédio lá em São Paulo, o jornal Globo colocou a Manuel Congo com um raro final feliz. E a gente não gostaria, porque nunca foi o nosso propósito, pegar 42 famílias, eu sendo, quer dizer, 41 mais eu, né? Eu sou uma das 42, e fazer uma comunidade alternativa em algum lugar. Nunca foi essa a proposta. A proposta do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, na qual eu me insiro, é uma proposta de enfrentamento com o modo capitalista de produzir desigualdade, seja no campo, seja na cidade, e de ter transformado, que a gente já tinha descoberto antes de fazer a ocupação Manuel Congo, de ter transformado a cidade em um negócio. E os pobres, os empobrecidos, seja brancos, seja pretos, todos eles em lixo, a ser enxotado dos lugares onde a valorização chega pelos recursos públicos, porque normalmente o lugar só valoriza a terra, ela não tem valor por si só, o valor que é conferido a ela é o valor saído do orçamento público através dos investimentos que são feitos ali. São os ônibus que passam, é a água, é a luz, é tudo que chega, que vai dando valor, é a vizinhança. E esse valor sempre é apropriado pelas mesmas pessoas. Ele nunca volta em benefício para os demais, que não raras as vezes, né? Porque todas as vezes, os demais são jogados para bem longe dos lugares onde eles têm minimamente a possibilidade de vender sua força de trabalho. E tudo que é necessário ao ser humano, a vida digna e plena do ser humano dentro deste território chamado cidade, foi transformado em mercadoria. E embora a gente tenha lutado muito para colocar na Constituição de 1988 alguns direitos sociais como obrigação do Estado, esses direitos sociais, eles ou são ignorados ou são mercantilizados. Quanto mais a gente pede por água, mais a água fica cara. Quanto mais a gente pede por casa, mais a casa fica cara. Quanto mais a gente acha importante a universalização do direito, do acesso à educação pública de qualidade, mais a educação pública de qualidade é combatida, é precarizada, mais as universidades são fechadas, mais o ensino fundamental, o ensino médio, a pré-escola é sucateada. Então, assim, para a gente tinha muita clareza que existia uma coisa que diziam, que falava para a gente como se fosse uma mão invisível que transformava tudo no mercado, que era um fantasma, e as mercadorias eram as nossas necessidades. Se tem gente morrendo, enterrar gente vira um grande negócio, né? Se tem vontade de matar, se a barbárie está instalada,
vender arma vira um grande negócio. Se tem muito dependente químico, vender droga vira um grande negócio. E é dentro dessa lógica que moradia é instituída pelo capital como uma mercadoria e a terra onde que precisa existir para que se instale a moradia é a mercadoria original, é a mais controlada. E aí não adianta inúmeras, milhares de leis de ocupação de uso do solo, urbano, função social da propriedade na Constituição, institutos de regulação da especulação imobiliária, como o IPTU progressivo. Não adianta a gente fazer tudo o que a gente tem feito nas últimas décadas, naquilo que os advogados chamam de direito positivo, né? Aquilo que a gente tem colocado na lei para garantir, universalizar ou minimamente democratizar o acesso a esses bens e serviços essenciais ao desenvolvimento da vida, nada disso tem surtido efeito. É ineficiente a lei que nos protege, mas é muito eficiente a lei que nos exclui, que nos violenta. Essa é muito eficiente, porque para isso existe uma coisa chamada política de segurança pública. Né? Então, a gente, quando escolheu um lugar, em 2007, para ocupar, a gente já vinha de toda uma trajetória de luta e de enfrentamento com a cidade-negócio, com o modo capitalista de usurpar os nossos direitos à cidade, e a gente já fez aquilo para contestar. Escolhemos o centro para isso. A gente já tinha ocupado outros lugares. Mas a maioria dos lugares que os movimentos organizados ocupam são vazios, situados em lugares com pouca valia urbana, que tem pouca infraestrutura ou nenhuma infraestrutura. E nós estávamos no ano de Conferência Nacional das Cidades, 2007, não sei se todos e todas aqui sabem, mas com o advento da eleição do Luiz Inácio, a gente construiu o Ministério das Cidades, o Ministério para coordenar as ações sobre o urbano, para fazer a interface entre os diversos serviços e equipamentos públicos que democratizassem o acesso à cidade. No Ministério das Cidades se constituiu 4 ou 5 secretarias dos serviços mais impactantes no urbano, tipo Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Programas Urbanos, Secretaria de Habitação. E essas secretarias todas eram coordenadas por uma secretaria executiva do ministro, que, por sua vez, obrigatoriamente tinha que ouvir o Conselho Nacional das Cidades, que era eleito a partir das conferências municipais, Conferência Municipal, Conferência Estadual e Conferência Nacional. Essa era a proposta de cogestão da cidade. Nós, aqueles que constroem a cidade e que realizam, né, os seus sonhos e choros no dia a dia, assim como os empresários também, que usufruem da cidade e lucram com a cidade, também estavam sentados no Conselho das Cidades, sentados num conselho junto com o governo para discutir um conjunto de recursos e intervenções no Brasil inteiro. Esse era o grande sonho. Não era o sonho final, porque no sonho final não tinha o segmento empresarial, né? Mas já foi um sonho conciliatório, porque o governo disse que seria impossível fazer um conselho onde estivesse só o movimento popular e sindical, mas o governo, ele não tinha governabilidade para isso, né? Palavra bonita que nós ouvimos durante 12 anos e sufocamos os nossos sonhos para atender essa palavra. E então nós, já de cara, nós concedemos na formação do conselho. Formamos o conselho na conciliação, instalamos o Ministério das Cidades em 2004. Em 2005 nós perdemos o Ministério das Cidades. Ele foi para o Partido Progressista. Olívio Dutra foi exonerado em 2005. E nós sabíamos que era o fim de quase 3 décadas de reflexão, sofrimento e ação
de pensadores e sofredores da negação da cidade, da academia que pensava, nos ajudava a refletir, de nós que agimos e alimentávamos de cotidiano a academia e os teóricos e as ONGs para essa reflexão. Nós fomos derrotados em 2005. Pouca gente nesse país ficou sabendo da nossa derrota, porque alardear aquela derrota seria arranhar a governabilidade. Pela governabilidade, nós assumimos a derrota e ficamos calados. E ao ficar calado, nós ficamos refém daquilo que era possível dentro de um Estado burguês com hegemonia do capital, aquilo que era possível para ele dar para nós, na migalha que pudesse cair debaixo da mesa na época da fartura. Era uma fartura, pouco se falava em crise, como se fala hoje, crise internacional disso, crise internacional daquilo. Então, naquela época, migalhas eram permitidas que caíssem para nós. E eu estou lembrando essa coisa toda para dizer que não foi um acaso. Nada do que eu vou dizer para vocês que a gente passou de 2007 até hoje, numa ocupação urbana, para que a gente hoje, depois de quase 11 anos, estamos em 97% de obra executada, né? Quer dizer, nada disso que eu vou dizer para vocês é por acaso. Nenhuma derrota que nós estamos sofrendo hoje é por acaso. E nem é unilateral. Não existe um único culpado ou um único lado responsável por isso. Eu gosto de assumir a nossa responsabilidade, o que me diz a parte que me cabe nesse latifúndio, minha responsabilidade de classe, naquilo que nós nos omitimos, naquilo que nós negociamos. Nós não elencamos os princípios e premissas inegociáveis. Eu não posso apoiar a negociação de algumas coisas que me compromete a minha estratégia de futuro, que comprometa a estratégia de horizonte. Nós avançamos na construção do Estatuto da Cidade na década de 90. Construímos aquele estatuto, construímos e colhemos assinatura, mais de 1 milhão de assinaturas para a construção ou constituição de um fundo com um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Foram coisas e conquistas que não envolveram só Lourdinha, envolveram mais de 1 milhão de pessoas diretamente, né, e muitas outras indiretamente. E quando a gente joga fora uma conquista por conta da governabilidade, institui um arremedo e coloca, e nós ficamos calados, e aí estou falando de Minha Casa Minha Vida, estou falando das duas coisas que tem a ver com a Manuel Congo, porque a Manuel Congo, em 2007, aquela ocupação ocorreu porque o Rio de Janeiro se recusou a participar da Conferência das Cidades. Nós participamos da primeira conferência, da segunda conferência. Na terceira conferência, que foi 2007, nós dissemos, nós não vamos participar. Até hoje não tivemos uma prestação de conta do governo federal para nos dizer o porquê que as deliberações da primeira conferência são negligenciadas. Por que nós vamos lá fazer a terceira? Para andar de avião? Para ganhar diária? Para ganhar tapinha nas costas? Para dizer que o governo é nosso? Para dizer que agora somos amigos do rei? Não é a classe trabalhadora que está incluída, mas que estão incluídos são os conselheiros. O lugar de conforto é dos conselheiros. E o conselheiro, ele é representante de um segmento e ele tem que levar e trazer. E ele tem que representar essa angústia. Eu só serei incluída quando a minha classe ou a minha categoria estiver incluída. E em 2007, quando nós decidimos não participar da conferência, nós decidimos que não participaríamos, mas não iríamos permitir que a nossa participação fosse dada como uma omissão na construção da política urbana, porque seria isso que iriam fazer. Dizer que o Rio de Janeiro tinha jogado chapéu, o Rio de Janeiro não queria mais fazer a luta pela reforma urbana, porque o grande norte da luta pela reforma urbana era a construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que passava pelas conferências. Nós não fomos para a conferência como
participantes e delegados, mas fomos como ocupantes despejados da ocupação Maranhão, na rua Senador Dantas, onde funcionava há décadas atrás, funcionou o Cine Vitória, que eu acho que todos e todas devem ter ouvido falar de alguma maneira, que o Cine Vitória foi muito importante para a cultura do Brasil, e estava abandonado há quase 2 décadas. Então, nós decidimos que nós iríamos ocupar, na véspera da conferência, no Dia Internacional de Luta pelo Habitat, que era uma época que todos os segmentos do movimento popular que lutam pela moradia, pela reforma urbana, estão mobilizados. A nossa ação ia ser uma ocupação e não a ida para a conferência. E nós ocupamos o Cine Vitória no dia 1º de outubro de 2007. Fomos despejados no dia 10 de outubro de 2007. Ocupamos em seguida um outro espaço que era do governo do estado, destinado à Polícia Civil. Fomos despejados. Ficamos acampados na rua, recebemos a guarida de companheiros e companheiras de uma outra ocupação, que era o Quilombo das Guerreiras, o nome da ocupação. Ficamos lá até o dia 28 de outubro, que foi o dia em que a gente planejou ocupar, onde hoje é a ocupação Maranhão. Mas desde 2006, quando a gente fez a deliberação, numa reunião estadual nossa, nós começamos a preparar a ocupação. Porque para nós, ocupar é aquilo que outras pessoas já falaram hoje, falaram durante os dias de conversa que a gente teve aqui. Ocupar não é só cortar o cadeado. Ocupar é você conseguir fazer um pacto com as pessoas que vão partilhar com você o mesmo espaço. É manter a ocupação, é resistir. E isso não é coisa que você faz juntando as pessoas em 5 minutos entrando. Tem muita gente que gostaria de ocupar e se você chamar, ele vem em 5 minutos. Né? Porque quem não quer um lugar quente, um lugar quentinho para descansar a sua cabeça, né? Especialmente no tempo desse frio. Mas a gente não acha que tem direito de desmoralizar um instrumento tão odiado pelo capital e por isso mesmo tão importante para a luta da classe trabalhadora. É fazer, questionar, fustigar, derrubar essa sacralidade da propriedade privada. Para nós é fundamental, para nós que não somos amantes do capitalismo, para nós isso é fundamental. Só que isso não pode ser um ato isolado. Isso não pode ser uma ação voluntária de uma hora para outra. Isso precisa ser organizado e os problemas que você não sabe que acontecerá, reserve um tempo para, junto dos seus companheiros e companheiras, pensar quais seriam os possíveis cenários, os possíveis problemas que venham a ocorrer, para que a gente tenha o máximo de precaução. Então, nós gastamos 1 ano para fazer isso. Para discutir com todas as famílias, para fazer um pacto entre nós. E a metodologia intuitiva, porque nós, a classe trabalhadora, se auto-organiza, né? E eu acho que é assim mesmo que tem que ser. A gente não tinha ali um pedagogo, alguém que tivesse expertise em metodologia. Nós tínhamos nós, com intuição da luta no dia a dia. Então a gente ficou pensando qual seria a melhor forma para aí um ano motivar nós todos, que éramos mais 150 pessoas, como é que a gente nos motivaria durante aquele período a desenhar uma comunidade para nós mesmos vivermos e construirmos, né? Então a metodologia que a gente utilizou era muito assim: olha a sua realidade, a minha realidade. O que eu não gosto nela? Olha a sua possibilidade. O que você precisa de fazer ali para que ali não tenha o que você tem onde você mora? E qual é a parte que te cabe de responsabilidade nisso? Né? Então, assim, não era com tantas frases, né? Mas era perguntas e respostas que a gente fazia em grupo e a gente encontrava como a gente conseguiu até marcar a revolução lá embaixo do grupo. Quando junto o grupo é uma beleza. Então, eu sozinha, como a música de Marielle, eu sozinha eu ando bem, mas contigo eu ando melhor.
Então, assim, a gente, nessa metodologia, a gente construiu uma coisa que nós chamamos, entre nós, de carta de princípios. Essa carta de princípios falava do que a gente queria e das penas que a gente se imputava, né? Porque você está acostumado com um monte de valores que você descobre no debate que ele não vai poder ser cultivado. Nós estamos acostumados com os valores que nós obtivemos em toda a nossa vivência, na nossa igreja, na nossa mãe, no nosso pai, na nossa família, no nosso vizinho, que é a competitividade, é o preconceito, né? Eu sou o protótipo aqui que Deus fez, tudo que não é igual a mim, né? Está errado, está torto, está imperfeito, é o individualismo, né? É meu, é a pessoa do eu. Então, a gente foi identificando e a gente foi discutindo isso, que a gente não ia abrir mão desses valores de um dia para o outro, que isso não acontece com ninguém, mas que nós nos desafiávamos a lutar contra esses valores dentro de nós, a desconstruí-los. E a gente está fazendo isso até hoje. Talvez a gente faça isso até a gente morrer, não é? Porque nós não somos diferentes de cada uma que está aqui. A única diferença de alguns e algumas, talvez, é a determinação de que esses valores, embora estejam entranhados em nós, eles não lhes servem. Então, a construção cotidiana que a gente pactuava tinha que ser acompanhada de uma organização para que ela acontecesse. Quando a gente pactuava que os filhos e filhas, aquelas 150 pessoas que estavam ali, não eram mais daquelas 150 pessoas, mas eram de todos nós, que o desenvolvimento pleno deles era a responsabilidade de todos ali, quando a gente pactuava e escrevia isso numa carta de princípio, e isso vinha escrito porque ele já tinha vindo de um debate em que as crianças lá na favela tal, a criança matava a área, ia para a boca de fumo, ninguém ligava, ninguém falava, aí morria, jogava o corpo, queimava no garrinho de mão, e aí o vizinho contava para a mãe, não sei o que. Então, assim, por conta de diversos relatos de dentro do grupo, é que a gente ia pactuando o que a gente ia ter que fazer para agir diferente daquilo que doeu tanto no lugar de origem. E essa pactuação vinha combinada com como a gente vai organizar. Então, nós tínhamos um grande conjunto, uma comissão de mais de 50 pessoas, que era subdividida. Nós sabíamos que a gente ia encontrar um lugar degradado. Não sabíamos o quanto era degradado, mas sabíamos porque já ia para quase 20 anos de abandono. Então, nós tínhamos que nos precaver. Então, dentro desta comissão imensa, tinha uma equipe, que era uma equipe que tinha habilidades que outros não tinham, tipo, um faz tudo na elétrica, né? Um faz tudo na torneira, na hidráulica. Esse povo que trabalhava na construção civil ia bater o prédio por dentro assim que a gente ocupasse, né? O outro companheiro, que era professor de circo, ia ajudar aqueles que iam entrar primeiro. Porque era alto, né? É um prédio de 10 andares, é alto. Então, ia ajudar a fazer uma estratégia de entrada. Então, as coisas foram combinadas de acordo com os problemas que nós identificamos. E por isso levou tempo. E para manter isso, muitas pessoas ficaram desgastadas. E estão ficando desgastadas. Porque quando você pactua comigo uma coisa abstrata, só a conversa convence a mim e a você. Mas quando é real, quando é concreto, aquilo deixa de ser tão fácil, né? Se eu pactuo com a Ana, que nós vamos morar juntas numa mesma casa, eu, meu marido, ela e o marido dela, mas que se o marido dela bater nela, o marido dela vai ser expulso. A Ana vai dizer, meu marido é um doce, ele nunca vai fazer isso. Ela pactua comigo e assina a carta de princípio, eu e ela. Amanhã, quando o marido dela espancar, e que de fato ele fosse atirado, ela vai dizer, não concordo mais com esse princípio, né? E isso a gente já está acostumado a viver lá fora. A responsabilidade
responsabilidade das nossas opções, embora a gente tenha que refletir muito para poder ter opção e tomar a decisão, a responsabilidade é muito dura e a gente às vezes não quer. Então, nesse sentido, é um desgaste tremendo para uma equipe que coordena a segurança interna ter que bater numa porta e arrancar um pai de família e dizer: você está falando aqui. Né? Ou é muito duro para alguém brigar de vez em quando, né, fazer coisas que não deve, e você dizer assim: não, quem resolve aqui somos nós. Chama, grita todo mundo na escada que vai ter assembleia agora. Não entra a polícia aqui. Na nossa ocupação só entra a polícia se a polícia meter o pé na porta. Isso aconteceu uma vez. Era engano, era a Polícia Federal, com um endereço falso. Mas só entra a força, tá. Só entra a polícia se for a força. Nós não chamamos polícia. Nós resolvemos os nossos problemas, por mais desgastante que eles sejam. E são desgastantes, porque as relações estão impregnadas lá de fora. Para elas serem desconstruídas, leva uma vida inteira. Mas isso não tira da gente a esperança, da mesma forma que a gente já se machucou tanto quando a gente teve que abandonar o Fundo Nacional de Habitação, porque o nosso prédio foi comprado pelo governo do Estado como proponente junto ao Fundo Nacional de Habitação. O prédio era do INSS. Ele foi comprado com recurso do Fundo Nacional e o recurso que veio do Minha Casa, o recurso para a obra veio do Minha Casa Minha Vida Entidades. Porque o Fundo Nacional de Habitação de Direito Social foi completamente desarticulado e foi instituído. No lugar dele, o Minha Casa Minha Vida. E nós brigamos para que o Minha Casa Minha Vida tivesse o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um pedacinho do recurso do Minha Casa Minha Vida Empreiteira, que é direcionado à autogestão, para os movimentos que não são tratados como movimentos. E aí eu quero me lembrar aqui da fala do nosso companheiro dos povos indígenas, que é o Zeca, de ontem. Exigiram que a gente tivesse personalidade jurídica. Pois é assim que eles fazem conosco. A personalidade jurídica é a forma de desfazer ou desorganizar o sujeito político coletivo. E aí eles transformam o sujeito político coletivo num sujeito jurídico capaz de responder ação nesse sistema contratualista que a gente vive. E assim fizeram com a gente, e assim que funciona a tal da autogestão, através de um contrato com a entidade jurídica, né? Não é o movimento. E a gente é tratado como entidade jurídica. Então, iniciamos o Minha Casa Minha Vida Entidades, vai fazer 4 anos agora, e estamos terminando a obra. Nós sabíamos que a condição da gente se manter num prédio que é parede e meia com a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a condição da gente se manter ali é a gente ter condições de sustentabilidade. Por isso nós fizemos questão de reservar uma parte do espaço do segundo andar e um espaço térreo para geração de trabalho e renda. Para isso nós formamos uma cooperativa que chama Liga Urbana. A gente trabalha com cultura e alimentação. Na verdade, a gente chama de cultura gastronômica. Nosso desafio, que ainda não está... A gente faz hoje o que dá para fazer, mas o desafio é esse. E a ideia é o custo que a gente vai ter com a manutenção do prédio, ou com eventualmente uma ou outra família que não consiga pagar o que tem que pagar para a Caixa Econômica do recurso, para a casa, a gente tenha como, no caixa coletivo, poder evitar que aquele imóvel vá para leilão, que aquela família saia. O último desafio agora, que a gente deve ser titulado daqui uns 2 meses, é construir junto ao governo do Estado. Aí quando eu digo governo do Estado, no que diz respeito a Maior Congo, é o Instituto de Terra e Cartografia do Estado, que é o pedaço mais limpo da história, né? O instituto que tem uma função de existência e tenta sempre não distanciar disso, né? Apesar dos diversos governos que passam. Nós estamos construindo a nossa concessão de direito real de uso. O nosso imóvel não é em compra e venda, a nossa unidade habitacional. Os espaços de uso comum, a gente tem um espaço dedicado à infância e adolescência, um espaço multifuncional dedicado à organização e educação e um espaço dedicado à geração de trabalho e renda. Então, esses espaços ficarão no nome coletivo, né?
e as unidades habitacionais individual. Eu vou terminar, porque meu tempo já está esgotado, mas vocês estão convidados quando quiserem nos conhecer, quiser participar da festa nossa. Eu queria pedir um minutinho para tu passar um pedacinho da festa, não vai dar? Nossa festa de 10 anos? E aí, gente, muito obrigada e vamos ter oportunidade.